Em 2022, entraram na Justiça 31 milhões e 500 mil novos processos, o que representa um aumento de quase 11% em relação ao ano anterior. Os números do Conselho Nacional de Justiça mostram que houve também um aumento de produtividade dos magistrados e dos servidores do Judiciário. Mesmo com mais celeridade na resolução de conflitos, o acúmulo de processos gera lentidão. Por isso, desde 2006, o Conselho Nacional de Justiça realiza o movimento pela conciliação, uma forma mais rápida e barata de resolver questões judiciais. Veja como resolver disputas judiciais por meio da conciliação na entrevista que faço agora com a advogada e mediadora pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Miriam Queiroz. Miriam, muito bem-vinda ao programa Cidadania. Obrigado pela sua presença nos nossos estúdios. Obrigada, Marcelo. Eu que agradeço a oportunidade. É um tema super importante e a gente precisa levar essas informações aí para todo cidadão. Então, vamos começar explicando para as pessoas como é que funcionam essas audiências de conciliação. Ok. Nós temos duas formas de se buscar uma audiência de conciliação, né? Que é a audiência de conciliação judicial e também nós temos as sessões de conciliação que pode ser feita extrajudicialmente. Então, nas audiências de conciliações judiciais, o advogado normalmente vai peticionar o processo e esse primeiro contato com ele, com o judiciário, já é uma obrigatoriedade em tese da participação da conciliação. Eu digo em tese porque as partes, neste momento, elas podem dizer se elas querem ou não participar dessa audiência de conciliação inicial. Pelo Código de Processo Civil, ela é obrigatória, então, caso as partes manifestem o interesse e não participem na data, realmente ali tem inclusive uma multa por esse descumprimento. Miriam, desculpa interromper a sua fala, mas é porque eu queria te perguntar. Por exemplo, num caso como você já trouxe aqui uma ideia de que uma pessoa, né, duas pessoas entraram na justiça porque tiveram algum desentendimento e daí entraram com processo na justiça. E esse processo, obrigatoriamente, em tese, como você colocou, ele vai passar primeiro por uma tentativa de conciliação sem envolver todo aquele processo. Isso. Caso essa audiência de conciliação aconteça e as partes entrem em acordo, isso vale como se fosse o que se chama de trânsito em julgado, quer dizer, valeu ali, encerrou o processo. Exatamente, valeu ali as partes acima, o termo de acordo, e isso é o final do processo, né? Já imediatamente o processo é extinto. Agora, você colocou que uma das partes pode aceitar ou não. Em princípio, foi determinada uma audiência prévia de conciliação, uma pessoa é autora, aquela pessoa que está pedindo alguma coisa, e outra pessoa é ré, aquela pessoa a quem está sendo feito o pedido, né? Se uma das duas partes não deseja participar, ela pode simplesmente faltar à audiência de conciliação. Aí como é que seria, como fica, por exemplo, se o autor do processo, ele não vai na primeira audiência de conciliação? E se no caso for o réu ou a ré que não for à audiência de conciliação? O que acontece para cada uma dessas duas partes? Bom, essa primeira audiência, ela é em regra obrigatória. Caso ele não queira participar, ele tem que demonstrar o interesse em não participar. Ele manifesta por escrito isso? Exatamente, isso, uma petição nos autos. Se ele não demonstrar o interesse em participar, ele é obrigado a ir nessa audiência de conciliação, né? Então, inclusive, o Código de Processo Civil, para que, de fato, dê resultado essa audiência, ele imputa uma pena para aqueles que não compareçam e não manifestem anteriormente o desejo de não participar. Então, por exemplo, o autor, ele não manifestou, ele sabe que vai ter audiência de conciliação, chegou no dia e ele não foi. O que acontece para ele? E para ele também, ele aí vai ter uma multa por não comparecimento à audiência de conciliação. E se o réu não for à audiência, ele perde já o processo? O réu, não, ele é obrigado a ir. Ele não manifestou interesse, aí ele pode ser multado, aí, se não me engano, 2% sobre o valor ali do litígio.
Entendi. Agora, uma conciliação, por exemplo, no caso de um processo que haja mais de um pedido. Vou colocar aqui uma situação hipotética. Sim. Houve um acidente de carro, as duas partes não chegaram a um acordo de quem é a culpa e o autor do processo, ele pede o conserto do carro e pede também danos morais. Aí vai para a audiência de conciliação ou de mediação. Chegando lá, eles não chegaram a um acordo em relação ao conserto do carro, mas foi fechado um acordo em relação aos danos morais que foram pedidos. A audiência de conciliação, ela pode resolver parte de um processo e depois dar sequência aí entrando no rito normal da justiça? Na esfera extrajudicial, sim, ela pode resolver parte do processo. Inclusive, no âmbito trabalhista, quando a gente faz uma negociação trabalhista, tem algumas verbas que a gente não faz a negociação. Então, a gente faz um acordo em parte daquela demanda na esfera trabalhista. A Justiça do Trabalho, inclusive, é a que mais realiza conciliações segundo os dados do Conselho Nacional de Justiça, né? Esses dados que nós estamos trazendo aqui para vocês, que são nossos espectadores, estão presentes no relatório Justiça em Números, que foi divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça, está disponível no site do Conselho Nacional de Justiça. Miriam, existe diferença entre conciliação e mediação? Sim, existe. A conciliação, por lei, ela é indicada por aquelas demandas menos complexas e que não tem ali um envolvimento, vamos dizer assim, sentimental, emocional das partes, né? Nesse exemplo que você falou, houve uma batida de carro, eu não conheço você, eu não conheço a parte, eu quero só resolver a questão dos bens ali materiais, né? Então, eu indico uma conciliação. Agora, se a gente estiver falando de uma mediação, ela é indicada mais quando há vínculo anterior ali entre as partes. Por exemplo, caso essa batida ocorra dentro do meu condomínio, eu bati o carro do meu amigo, a gente se estressou ali. Nós temos o interesse de ter uma comunicação efetiva, nós temos o interesse de resolver aquilo, não só o bem material. Então, é indicado a mediação, que ali o mediador, ele vai ajudar as partes, né, a resolverem aquela questão. Tanto essa parte mais emocional, como também a parte do acordo em si, da parte material. E quem é que determina quem será o mediador ou conciliador dentro de uma audiência na Justiça? Na Justiça, os mediadores, os conciliadores já são indicados pelo próprio tribunal. Tá? Claro que eles não podem ter ali um envolvimento com as partes, mas são mediadores do próprio tribunal. Na esfera extrajudicial, é todo aquele que tem a confiança das partes, né? Então, se a gente faz uma mediação anterior à mediação em si, a gente faz algumas reuniões, se as partes se sentirem à vontade, se sentirem seguras, elas ali podem manifestar o interesse de aceitação daquele mediador. E no caso de uma audiência de conciliação, quem é que participa dessa audiência? Vão as partes e os advogados, como numa audiência comum? Isso. Na extrajudicial, não há a necessidade da participação dos advogados. Porém, nós indicamos sempre que o cliente esteja com seu advogado, porque facilita ele resolver alguma dúvida processual, algo que ele não tem ali aquele entendimento técnico. Então, a gente entende que o advogado é sempre importante em uma audiência, até porque as partes ficam mais seguras quanto à resolução ali daquela situação. E no caso de uma audiência de conciliação realizada na Justiça, em que os advogados propõem, ou uma das partes propõe que seja realizada essa tentativa de acordo, uma tentativa de conciliação, os honorários dos advogados permanecem os mesmos? Tem alguma diferença em relação a isso? Há algum prejuízo em relação aos honorários para os advogados das partes, ou isso funciona da mesma forma? Eu entendo que os advogados não podem ter em nenhum momento redução dos seus honorários por levar a demanda do cliente à mediação. Na verdade, eu entendo até que esse advogado deveria ter até um plus, porque ele está levando uma solução efetiva mais rápida ali para o seu cliente. Então, não há, inclusive, o pró
próprio Código de Ética, ele informa que não há redução dos advogados, de honorários dos advogados, por levarem ali a demanda do seu cliente a uma resolução por meio da mediação ou da conciliação. Agora, você estava trazendo também aqui para a gente uma informação de que é possível buscar uma audiência de conciliação extrajudicial, quer dizer, antes de iniciar o processo, que gera custos para o Estado, gera custos para a sociedade e gera custo, claro, também para as partes. É possível buscar uma conciliação fora ainda do âmbito da justiça. Como é que isso funciona e qual o reconhecimento legal de uma situação como essa? Perfeito, Marcela, a sua pergunta. Como você viu, a gente teve aí um ano que gastou 116 bilhões. E essa conta todo mundo paga, né? Então, os métodos alternativos de resolução extrajudicial, ele deve ser estimulado por todos. É claro que a empresa que vai prestar esse serviço deve ser muito bem estudada pelo cliente, deve ser uma empresa credenciada aos tribunais, uma empresa que tem também mediadores credenciados ao CNJ, para que seja mesmo uma empresa idônea para fazer aquele serviço. Então, ele vai buscar, juntamente com o seu advogado, a empresa, nós vamos agendar uma reunião com a outra parte, se a outra parte aceitar, essa reunião será marcada, nós vamos explicar como vai funcionar e ali iniciamos a negociação. Ao final, todos emitimos um termo de acordo que é assinado por todos e ali já faz lei ali entre as partes. Caso as partes queiram, nós podemos levar a homologação do judiciário, mas não há essa necessidade legal. Aquele termo ali assinado, ele tem validade e segurança jurídica. Agora, vamos voltar para o caso de uma audiência dentro do âmbito do judiciário, que é importante a gente colocar aqui, fazer algumas perguntas, porque tem gente que pode se sentir, às vezes, insegura em participar de uma audiência de conciliação, com medo de se prejudicar no processo, caso não se chegue a um acordo. Enfim, são infinitas possibilidades de casos que a gente tem nesse sentido. Havendo uma audiência de conciliação, aí a gente está acontecendo ali a audiência, cada parte com seu advogado, mediador ou conciliador fazendo parte, ambos não se entendem, tem uma briga, alguma coisa, ou dizem coisas um ao outro durante a audiência de conciliação. O que acontece durante essa reunião, que é a audiência de conciliação, pode ser usado, caso não cheguem a um acordo, em prejuízo de uma das partes num posterior processo? O que acontece dentro da reunião de conciliação ou mediação, ela é sigilosa. Então, em tese, não se pode utilizar aquilo que se falou ali, até porque senão as partes não participariam, né? Porque a conciliação e a mediação, ela pode se tornar frutífera com um acordo, mas ela pode não se tornar frutífera com um acordo. Então, aí o processo continua-se. Então, é importante que as partes entendam que o que acontece dentro de uma mediação, ela está sobre o sigilo, inclusive o mediador, né? Ele o que acontece dentro da mediação, ele não pode levar, inclusive não pode nem ser, se for um caso de um mediador que esteja atuando naquele momento, um advogado que esteja atuando naquele momento como conciliador, como mediador, ele não pode ser o advogado dessa demanda se não tiver um acordo. Então, mas ele pode continuar no processo caso a audiência não houve um acordo. A pessoa teria que passar para um outro advogado, ela segue? Não, continua, isso, né? Deixa eu explicar melhor, continua com o seu advogado. Certo. O que eu falei sobre a participação do mediador na sessão. Porque acontece da gente ter muito mediador que ele exerce a função da advocacia também, né? Então, o mediador é impedido de atuar naquele caso, em algum daqueles casos, se for procurado pelas partes. Agora, o perfil dessa pessoa que faz a mediação tem que ser uma pessoa formada em direito, tem que ser um advogado, pode ser um juiz, pode ser uma pessoa que recebe treinamento para isso, mesmo não sendo da área do direito. Como é o perfil dessas pessoas que exercem o papel de mediação ou conciliação
dentro do âmbito do Poder Judiciário? A mediação pode ser feita, né, por qualquer profissional, inclusive temos profissionais excelentes mediadores que são psicólogos, né, são engenheiros, então ele tem que ter toda a capacidade, né, os treinamentos para tal, tem que ter ali a confiança das partes, nada obsta que eu tenho uma mediadora que é uma psicóloga e que eu confio nessa mediadora e que eu faço a sugestão de que ela participe da mediação. Aí cabe a outra parte também, tem uma reunião com ela, se sentir confortável, ela vai ser ali a mediadora eleita para aquela mediação. E essas pessoas são credenciadas pelo Poder Judiciário? Credenciadas ao CNJ, participam de um curso de formação, que tem uma regra específica. Temos também, se atuando dentro do Poder Judiciário como mediador judicial, é um curso de formação, tem estágios obrigatórios, então é um profissional que ele tem que estar bem preparado e apto e ter o perfil ali para aquela demanda. De forma extrajudicial, quando nós recepcionamos a demanda, dentro dos conciliadores que temos registrados na empresa, nós vamos buscar aquele com maior perfil para aquela demanda que chega até a gente. Se é um mediador que tem muito perfil com demandas da área da saúde, então ele vai ser indicado para as demandas da área da saúde. Então, a gente busca realmente que o profissional entenda da mediação, entenda os termos técnicos da mediação para poder facilitar a comunicação ali entre as partes e a finalização do processo. Agora, no caso de uma audiência de conciliação, elas entram como uma parte, o início do processo, evitando que esse processo se acumule. A gente trouxe aqui alguns números, realmente são muitos os processos. 2022, o sistema judiciário brasileiro fechou o ano com 81,4 milhões de processos, né? Desses 31 milhões e 500 mil novos processos, né? Houve um aumento em relação a 2021. Possivelmente também havia uma demanda reprimida por conta do período da pandemia, isso pode ter afetado, mas o fato é que o número de processos é bastante alto e isso acaba gerando uma lentidão da justiça. Mas quando a pessoa vai para essa fase de tentativa de conciliação, podem ser realizadas várias audiências até que se chegue a um acordo. A pessoa não precisa estar ali na pressa, naquela pressão, não tenho que resolver essa conciliação porque eu tenho uma audiência aqui. Como é que funciona isso? Pode haver etapas até se chegar a um acordo? Isso. A conciliação ela é bem-vinda em qualquer fase processual, né? Inclusive, nós fazemos muita conciliação até já com processos com sentença. Né? Que a gente sabe ali que da sentença ainda vai haver uma fase de execução e, às vezes, as partes preferem finalizar ali mais rápido. Então, qualquer fase processual a gente pode pedir a conciliação. No âmbito judicial, faça ali a primeira audiência. Se não teve acordo, o processo segue. Se em determinado momento do acordo as partes se sentem à vontade para buscar uma conciliação, elas podem pedir que o seu advogado peça essa conciliação extrajudicial. Já no âmbito extrajudicial, certo? Mas no âmbito extrajudicial, eu posso fazer hoje uma reunião de mediação, fazer uma nova agenda para uma nova sessão e aí a gente pode ter várias agendas. E claro, é importante a gente estipular um prazo para que a gente também não tenha um processo de mediação moroso, mas ali ao final a gente faz uma nova agenda, estipulamos novas datas. Caso a gente tenha algum documento que precise providenciar, que as partes precisam, né, trazer para a nova sessão, a gente dá ali um prazo e aí a mediação vai acontecer no momento que as partes estiverem aptas, estiverem satisfeitas com aquele procedimento. Porque o que nós queremos é que, de fato, saia daquela audiência duas partes satisfeitas. Porque a mediação, ela é boa para todos. É menos um processo judiciário. São os advogados que ali dão uma solução mais rápida para o seu cliente, recebe o seu honorário mais rápido. São as partes que saem ali daquela situação que muitas vezes tira o sono, causa estresse, depressão, né? Então, você consegue resolver isso de forma mais rápida. Então, extrajudicialmente, a gente tem essa possibilidade maior de fazer algumas sessões que podem durar, por exemplo, ali um mês. Né? Então, se a gente comparar com a morosidade que a gente tem aí na justiça, e aqui a gente
parabeniza, inclusive, os magistrados, os servidores, porque eles são muito serviços, tem muita demanda, eles finalizam muitos processos, mas, de fato, se a gente não mudar a consciência de quem todo ano tem um problema, já pensa, vou processar, vou para a justiça, aí a gente não vai mudar essa realidade. O que tem que haver é o interesse das partes em chegar a um acordo e evitar justamente colocar o processo no Poder Judiciário. Isso, os colegas advogados, recebeu o seu cliente. O cliente já chega, eu quero processar, porque ele só sabe disso. Ele acha que é isso que vai resolver. Aí o advogado tem que ponderar, doutor, podemos resolver? Olha, eu tenho outras janelas aqui para resolver essa demanda. Nós podemos iniciar fazendo uma mediação. Funciona assim, assim, assim. Caso a gente não consiga, podemos judicializar. Mas nós podemos primeiro tentar fazer essa mediação antes. Então, é o advogado que vai dar ali essas portas de solução para os seus clientes. E a gente tem tido, assim, a participação dos advogados e tem, assim, são grandes participantes. Grandes atores, né? São atores muito eles são importantes, grandes né? autores na solução dos casos. E, no caso, o Conselho Nacional de Justiça tem esse movimento, como eu coloquei aqui no começo da entrevista, que fala sobre, justamente, é um movimento pela conciliação. E realiza anualmente, agora em 2023, será a 18ª edição da Semana Nacional de Conciliação, que vai acontecer em novembro, e 6 a 10 de novembro. Fica aqui o convite para que as pessoas que queiram resolver as suas questões judiciais mais rapidamente, entrem no site do CNJ para ver os critérios para você poder participar dessa semana de conciliação. Mas a conciliação é o ano inteiro, oferecido pela Justiça, exato, né? Exatamente. Importante também mencionar que também o CNJ, ele premia as empresas, que é o Conciliar Legal, que acontece todos os anos, né? Ele premia as empresas que resolvem os seus problemas, seus processos ali por meio da mediação extrajudicial. E as empresas, nós entendemos que são os grandes atores, porque temos aí empresas que são maiores litigantes do judiciário. Então, é importante que eles tenham esse entendimento que há uma possibilidade de resolver o problema com o seu cliente antes de ir para a justiça, antes de ser acionado pelo cliente na justiça. Trazer, de fato, dentro ali da sua rotina, um lugar onde o cliente pode ser recepcionado e ali já fazer uma mediação. E a gente tem visto na prática que a economia para a empresa é muito grande, a celeridade de solução daquele caso é muito maior. E isso é importante também para a imagem da empresa, né? A gente compra daquela empresa que resolve para a gente os nossos problemas decorrentes daquela compra de forma rápida, de forma humanizada. Então, isso traz para a empresa uma imagem positiva no mercado e ela conquista novos e novos clientes. Agora, a conciliação vale para empresas, pessoas físicas e pessoas jurídicas também, né? Então, pode ser empresa, pode ser uma questão entre particulares, para todos os casos. Existem casos em que a Justiça não permite a conciliação, por exemplo, se for uma ação contra a Fazenda, ou esses tipos de situações em que existe um particular, seja empresa privada ou uma pessoa física, contra o Estado, tem possibilidade de conciliação? Já tem alguns órgãos que têm um próprio ambiente interno de negociação. Eles têm uma câmara própria, onde eles buscam ali a conciliação, por exemplo, com o contribuinte. Mas, por ser também bastante demandado o poder público, é importante também que eles estejam dentro desse movimento, porque é um movimento que, de fato, traz resultado. Então, a gente precisa apostar que, de verdade, quando entrarmos em uma audiência de mediação, entenda que aquele seu momento, aquele é o momento para resolver um problema e não ficar arrastando esse problema por mais anos e anos aí na justiça, que isso não é bom para ninguém, né? Miriam, para a gente terminar a nossa conversa, a pergunta que faz referência ao nome do nosso programa, Cidadania. Para você, Miriam, o que é cidadania? Dentro do que a gente está falando, cidadania é buscar também os seus direitos, é entender que a gente pode
resolver os nossos problemas com diálogo, com uma conversa pacífica com a outra parte, buscar os meios alternativos para resolver os seus problemas, sem ter que ir sempre ali para o judiciário. Então, cidadania também é estar a par dos seus direitos e de como resolver problemas ali do seu dia a dia. Bom, Miriam Queiroz, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação em nosso programa. Obrigado pelo seu tempo e pelas informações. Obrigada, a gente que agradece essa oportunidade de trazer informação para toda a população. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia.